Eu sou a Débora Francisca e hoje iremos falar sobre um tema profundo e necessário. Como ser uma pessoa de liderança enfrentando o racismo, o preconceito por ser mulher e negra. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes a força, a competência e a capacidade de liderança da mulher negra são invisibilizados. Mas é justamente nesse cenário que nasce a resistência, a coragem e o exemplo de que liderança também é ocupar espaços, romper barreiras e transformar realidades. Para debater conosco, iremos receber a mestre em Educação pela PUC Goiás e pela Fundação Forte, Marilena da Silva, uma mulher de luta, inspiração e conhecimento. Vamos juntos refletir sobre caminhos, desafios e conquistas que mostram que ser mulher, negra e liderar é, acima de tudo, um ato de resistência e esperança para as próximas gerações. Seja muito bem-vinda! Você pode falar um pouco sobre você para o pessoal? Muito obrigada pelo convite, agradeço a você, Débora, e também a doutora Denise, Denise Teles, que me fez esse convite especial. Estou muito feliz por estar aqui com você, de compartilhar um pouco dessa jornada do meu trabalho, das lutas, das resistências negras, que nós enfrentamos no dia a dia em nossa jornada profissional. E a primeira pergunta é: quem é você por trás de títulos e conquistas? Marilena da Silva é uma mulher que trabalhou muito, teve desafios a serem enfrentados, Eu tenho um marco na minha vida que foi essa questão de ter definido. Todas as minhas irmãs trabalhar como empregada doméstica. Eu comecei a trabalhar como empregada doméstica aos 9 anos, cuidando de uma criança. E continuei até os 14 anos, quando eu me vi morando numa casa de família, no fundo. E eu me sentia assim, que eu já tinha visto sobre escravidão, eu me sentia assim como se eu tivesse sido escravizada, como se eu morasse na senzala. E eu falei assim, olha, isso não é para mim. Então, 14 anos da sua idade, eu falei, olha, não é para mim. Eu respeito essa profissão, que é uma profissão digna, de levar limpeza para o mundo, para as pessoas, para os ambientes, mas eu disse para mim não. Então eu falei, como que eu saio disso? Falei com a senhora, onde eu morava, ela tinha casa grande, eu morava no quartinho no fundo, e eu falei com ela que eu ia embora, ela falou não. Eu falei, eu vou. Ela falou, então não pega o casal. Eu falei, eu vou. E fui, deixei minhas roupas e falei caminho sem volta. E fui trabalhar em fábrica, trabalhar de vender roupa, vender brinquedo, ir para feira, tudo. Então aí começou minha jornada empreendedora. Mas eu vi assim, olha, qual que é o fator que faria com que eu pudesse mudar de vida, de ser respeitada. Mesmo como vendedora de feira e tal, eu vi assim, meu tio advogado, vestia aquele terno assim, bonito, e falava com toda delicadeza e calma. Eu falei, eu quero. Eu quero ser essa pessoa educada, sabe? Então, mesmo assim, como vendedora, fazendo as coisas, fazendo bico, que a gente chama aqui de bico. Então, eu queria algo que me elevasse a minha autoestima. Eu vi assim, inclusive eu vi algumas professoras negras. Então, aos 18 anos, eu mudei a minha trajetória. Eu falei, eu quero ser professora. Então, o que eu tinha que fazer? Então, eu já trabalhava na creche, cuidando de criança e cuidava também da limpeza da creche. Então, o que ocorre? Eu falei para uma das monitoras, que era psicóloga, e perguntei para ela, o que eu tenho que fazer para mudar de vida?
Ela falou, mas estude, Marilena. Ela falou um monte de coisa, mas ficou assim na minha cabeça, estude, Marilena, vá para o conhecimento. E aí eu tinha parado de estudar. Naquela época a gente estudava até 6ª, 7ª série. E aí eu parei, eu voltei a estudar. Eu falei, se é isso que me vai fazer eu não entendia bem. Eu queria ter autoestima, eu queria ter orgulho de mim, da minha pessoa. Porque quando eu estava lá limpando o chão, era uma creche da Saneago, cuidando das crianças. Assim, quando eu terminava de limpar o chão, eu queria era cuidar de criança. Mas eu tinha que limpar toda a creche. Aí eu falei assim, eu queria, dentro de mim, hoje eu entendo, eu queria ser digna, eu queria ter orgulho. Não eram as pessoas também, mas era dentro de mim. Eu tinha um fogo, desde os 14 anos, eu falei, caminho sem volta. Eu saí da casa e não voltei, até hoje. Né? Então, assim, e aí fui galgando. Eu voltei a estudar, fiz a 8ª série. Aí, lá na 8ª série, todo mundo falava de um tal de vestibular. Eu estava até falando com a sua avó agora mesmo. Na época, ninguém falava, né? Eu tinha ali 18 anos. Isso aí era, sei lá, 85, 87, 1987. Então, aí o povo falava um tal de vestibular que eu nunca tinha visto falar. E eu falei, como que é esse tal de vestibular? E aí tudo que eu ficava sabendo, eu falava com a moça, lá na creche. Ela falou, não, Mariana, você tem que estudar muito para passar nesse vestibular para entrar na faculdade. Aí você pode ser professor. E assim eu fiz. Fiz o 2º grau, passei para História na PUC. Depois eu passei para História na UFG. Formei em História. Depois eu fiz mestrado em Educação. Já quando os 5 anos que eu estava no UFG como História, eu trabalhei como professora de História. Mas naquela inquietação, eu sempre fui muito inquieta. Eu fui fazer História nessa época, eu já conheci o movimento negro, e estava lá inquieta, porque eu queria, desde pequena, eu tinha uma coisa. Quando começava a falar de história da África e cultura afro-brasileira, né, nessa época eu falava só questão da escravidão. Eu tinha vontade de sair da sala de aula. Ou mesmo colocar, sabe, não sei nos desenhos, não sei se você já viu, que coloca um saquinho e fura um buraquinho assim. Você já viu? Sim. Eu queria colocar aquele saquinho na cabeça, porque todo mundo, quando falava escravidão, olhava para mim. Eu falava, não tem nada a ver com isso, não. E tava lá, Não tem nada a ver com isso, não. Tipo assim, mostrava os negros sendo lá chicoteados, né? Não sei se você já viu uma figura muito icônica nos livros de história, o negro amarrado no tronco e um cara dando a chicotada nele. Quando mostrava aquilo, eu queria sair da sala de aula. Então, aquilo ficou guardado dentro de mim. Como que eu posso ressignificar? Contar uma outra história? Foi por isso que eu fui fazer História. Como que eu posso contar uma outra história para os adolescentes, para as crianças, para os próprios professores? Correto? Então, foi essa indignação que me fez ser, em primeira instância, historiadora. E a partir disso, eu escrevi este trabalho, que é História da África. Que legal! História da África, Afrodescendência e Educação. Então, foi esse meu trabalho. Eu trabalhei no Brasil, vários rios, São Paulo, Minas Gerais, o Nordeste todo, ministrando e contando essa história. No mestrado, eu conto essa história. De quando eu me formei, fui defender a dissertação de mestrado, eu falei assim, eu me coloquei lá no fundo da sala.
esse mesmo sentimento que eu tinha quando era criança, que passava história da África, cultura afro-brasileira, eu fiz. Eu falei, cadê a pesquisadora? Cadê? Eu estava lá no fundo. Eu falei, foi assim que eu comecei essa história. Porque eu estava no fundo da sala de aula, lá querendo me esconder. Então, essa vontade de mostrar a história, não só a história do escravizado, da pessoa domada, da pessoa sem identidade, sem história. Eu queria falar, eu falei, tem outra história. Tem outro revés, rainha. Eu queria conhecer as rainhas, os reis, os impérios de Gana, Mali e Songhai, no norte da África, que eles estudavam, tinham grandes estruturas, né? O Egito, que muitas pessoas não colocam os egípcios como negros, e está no continente africano, e eles são negros, e eram colocados como brancos. Então, essa indignação veio todo esse trabalho, você pode ver no livro, né, que nós falamos sobre história da África, cultura afro-brasileira, uma ressignificação, contando com outro olhar, com outros significados. Então, isso é um pouco de como que eu cheguei a trabalhar com história da África, cultura afro-brasileira, em sala de aula, com os professores, na faculdade, né? Me tornei professora universitária com essa sede de entender a história, em essência, do povo negro. E quais foram suas principais inspirações para seguir no caminho da educação e da liderança? Sim. Então, como eu estava te falando, eu lutei desde os 18 anos para ser professora e professora universitária. Que foi que me inspirou, né? Meu tio como advogado e meus próprios professores. Eu via grandes professores, filósofos, e assim me inspiraram. Eu queria, como eu te falei, né? Eu trabalho hoje também, para além de liderança, com empoderamento. E digo, né, empoderamento é todos os dias. É um trabalho que você faz da sua autoestima, de você olhar para você, de você construir esse ser humano que você quer ser. Então, hoje eu trabalho com os líderes na Casa do Empreendedor. Eu sou coach de carreira e negócio, mentora de líderes. Então, como que eu faço esse trabalho hoje? A origem dele foi dessa luta, primeira de ser professora. Eu queria ser professora e meu sonho era ser professora universitária, como eu te disse, né? Então, o que ocorre? Quando eu consegui ser professora de História da África, nesse livro, nessa época, eu dava aula de História da África, metodologia de História Africana e cultura afro-brasileira. Consegui dar aula até na pós-graduação. E foi um momento que eu estava repensando a minha vida. Aí eu falei, nossa, consegui o que eu queria. O livro também edificou a minha história, de poder contribuir historicamente para repensar a história, a forma que ela é abordada. Meu mestrado foi em cultura afro-brasileira, colocar a história da África na sala de aula, ajudar os professores a repensarem, né? Tem uma cartilha aqui também que eu trabalhei contra o racismo, né? Esse aí foi um dos trabalhos que eu fiz para o estado de Goiás. Essa cartilha foi toda distribuída. Ajudei os professores a escreverem, né? Então, tem diversos trabalhos, ícones negros, você pode passar aí para o pessoal também. São vários trabalhos com relação à cultura afro-brasileira. Né? Ícones negros, que foi um trabalho muito importante também, esse aí, do Selva Afonso. Eu escrevi junto com uma equipe de 11 historiadores,
a história de Zumbi dos Palmares, Dandara. Já li esse também. Esse você já viu? Já li. Ai, que legal! Que Já bom! li esse e o do Foi Goiás Sem distribuído. Racismo. Isso aí foi. Eu sou uma das professoras. Isso aí foi distribuído muito, mais de 1000 livros Verdade. foram distribuídos. A história de Dandara, de Zumbi, do Quilombo dos Palmares, Luther King, Malcolm X. Dos grandes ícones negros. Então, assim, eu tive um prazer maravilhoso de trabalhar com a cultura afro-brasileira e com a história da África. E eu dei uma crise existencial. Eu tinha conseguido, mas e repensei minha vida. Eu gostava muito de trabalhar com cultura afro-brasileira, mas eu decidi dar uma reviravolta. Eu queria mais. Eu queria repensar esse ser humano, trabalhar a questão da melanina, sim, continuo trabalhando. A questão étnico-racial continua, mas eu queria entender o ser humano, esse nosso eu, como eu me empodero, como eu me coloco onde eu quero estar. Então eu tive que ampliar meus estudos. Então eu fiz uma formação, fiquei 2 anos estudando na Unipaz, estudando, fazendo terapia, mudei, fui para o desenvolvimento humano. Então, trabalhei mestrado em educação, trabalhei mais de 20 anos com a questão racial e fui para o desenvolvimento humano. Comecei praticamente do zero. Fui estudar psicologia positiva, neurociência, fui para um outro campo, né? Mas gostei muito e fui, mais que entender o outro, eu fui me entender. Eu fui buscar, fui nas raízes. Que líder? Mas se eu procurava ser líder do outro, que eu ministrava, muito tempo fui gestora de uma ONG negra por 20 anos. E se eu queria ajudar pessoas, trabalhar com liderança, isso é muito grave, é muito sério. Então eu tive que fazer um mergulho em mim. Que líder sou eu? Aí eu voltei no zero. Me estudando, buscando técnicas como PNL, que ela programação neurolinguística, que ela busca através de metáfora, explicando, abrindo uma tela que é uma visualização da sua vida. Então, todas essas técnicas eu trouxe para mim, para que eu pudesse mudar a minha própria vida. E nesta mudança, eu decidi trabalhar com liderança, com gestão para o líder e fundei a Casa do Empreendedor de Goiás. Então foi nessa reviravolta, 2 anos repensando, eu fiz essas modificações, Eu dava metodologia de história da África, passei a dar aula de liderança e fundei a Casa do Empreendedor de Goiás. E como é que foi esse processo para fundar a Casa do Empreendedor? A casa. Então, eu fiz o processo fiquei 2 anos na Unipaz estudando esses elementos que eu te falei. Desses 2 anos, eu passei não só a utilizar o coach para minha vida, coach, psicologia positiva. Psicologia positiva é a psicologia da felicidade. Eu fiz tudo isso, eu cheguei num momento na minha vida e eu disse, eu não estou feliz, eu não me sentia assim feliz. Então eu fui estudar, fazer psicologia positiva e entender o que é essa felicidade, o que é essa busca? Essa busca o que era esse eu que eu queria? Como que eu ministrava mais dentro, eu não me sentia empoderada ainda. Depois de todos esses lutos, escrever livros, eu falei, por que disso? Aí eu mergulhei em mim, me entendi enquanto líder, que tipo de liderança eu queria para a minha vida, para os gestores, para a casa do empreendedor. O que é essa casa do empreendedor? Então, quando eu comecei o processo de coach, eu fui atender no 1 a 1 nas empresas. A me apresentava, você pode perguntar, ai Marilena, como que era esse coach? Ninguém nem sabia que era coach. Ninguém nem sabia o que era esse trabalho com desenvolvimento humano. Porque questão de história todo mundo sabe, a matéria. Mas na época ninguém sabia. Não era famoso isso, Não, 14 anos atrás não.
Então, eu conversava com os líderes e queria entender dele como que era a liderança, o que ele achava. Aí quando ele me falava alguma situação que ele queria mudar, tanto na vida dele, como na vida da empresa, como na gestão empresarial, aí eu ajudava ele a repensar a empresa e repensar a sua liderança, porque não adianta você querer liderar o outro. A primeira liderança é você se autoliderar. Você olhar para a sua vida, que tipo de líder você é? É democrático? É autocrático? Né? Que tipo de líder que eu quero ser? Então, eu fui repensando isso na minha vida, na minha prática, com as pessoas. Na Casa Empreendedora, nós não tínhamos muitos funcionários direto, mas consultores, nós somos 8 consultores na Casa do Empreendedor, consultor de marketing, finanças, gestão, administração e eu de liderança. E tem 2 de contabilidade e economia. Então, assim, fui aprendendo, né? Eu peguei empresas para ajudar a gestar. Foi fácil no começo? Não. Eu estava saindo do processo de história, fiquei 2 anos, e fui para a gestão administrativa. Quando eu comecei, eu voltava chorando todos os dias. Todos os dias eu voltava chorando. Eu falei, eu vou conseguir, eu vou dominar. E estudava. Lembra que no começo eu te falei que uma minha orientadora falou, estude, Marilena. Então eu sempre tive isso dentro de mim, né? Que uma forma de eu conseguir o que eu queria, eu teria que aprender. Eu teria que entender para depois passar para o outro. Eu já tinha essa prática dentro da educação, né? Você estuda, você apreende, depois você passa para o outro. Então, dentro da liderança não é. Dentro da gestão administrativa também não. O desafio foi chegar nas empresas e ser aceite. Sim, mas durante esse processo, você tem alguma memória de uma situação em que você viu esse racismo, você viu esse racismo estrutural mesmo, essa estrutura de que eles viam você não como uma figura ali de conhecimento? Sim, logo quando eu comecei a exercer como coach empresarial, né, como business. Então, assim, às vezes, numa empresa grande, uma empresa nacional, não vou falar o nome da empresa, né? Eu cheguei lá, bati assim, porque tem um pequeno portão e tinha um escritório. Quando eu bati no escritório, a moça falou, você veio trazer o dinheiro? Aí eu falei assim, não, eu sou a coach do gestor. Ela falou, você é a coach? Então, ela assustou de ver, porque a maioria dos coaches de sucesso são homens, lá é uma grande empresa nacional, são homens e mulheres brancas. Poucas mulheres negras são mentoras de liderança, mentoras de uma grande empresa. Então ela pensou que eu tinha ido lá tipo como um office girl. Ela falou, você veio trazer o dinheiro? Eu falei, não. Olha que eu, na época, quando eu trabalho ainda, sou mentora de líderes. Só que hoje eu já visto mais informal, né? Eu colocava coloco esse lenço como gravata até hoje, isso aí já começou, e colocava terno. Eu tava de terno, tava com o cabelo escovado mesmo, né? Que quando aí faz aquela escovinha, o cabelo fica mais liso, e de terno, ela perguntando se eu era office boy ou office girl. Você veio trazer o dinheiro? Eu falei, não, sou eu. Ela falou que eu falei, eu sou a coach, a mentora. E aí ela ficou, é você? Eu falei, sim. Então, o racismo, como esse racismo que está
na sociedade, ele se incorpora nas empresas, nas instituições da mesma forma. Se ele não é de enfrentamento, você sabe que diferente dos Estados Unidos, aqui o racismo ele é escamoteado. Você vê pelo tom de pé, pelo tom de voz, o olhar, é você. Então, assim, agora, como tem espaços que eu trabalhei para um banco do governo, eu fui muito bem, fui mal recebida sempre são as recepcionistas, desculpa, né? Nem todas. Tem lugares que eu vou que sou muito bem recebida, fui muito bem recebida. Mas alguns, esse preconceito que está na sociedade, chega na empresa, ele reflete a mesma coisa. Então, eu fui... sempre uma recepcionista, mas sempre uma recepcionista. Já tive várias questões, porque eu vou falar com o líder, por exemplo. A Casa do Empreendedor fez parceria com esse banco do governo. Então, o que acontece? E lá tinha um gestor, nós tínhamos que conversar com o vice-presidente do banco. Aí eu falei, olha, eu vim falar com o vice-presidente. Ela falou assim, ele vai te atender? Então, assim, o que é? Por que ela pergunta, eu tô lá com o meu nome, sou presidente da Casa do Empreendedor, ele vai falar com você? Ela falou, vou ligar lá. Então, aí ligou para ele, falou com a secretária, não, ele vai atender. Ela olhou para mim, ele vai te atender. Então, assim, mas no mais, várias empresas, várias instituições tratadas com muita deferência, com muito cuidado, um ou outro, para a gente não dizer, né? Em todos os lugares tem pessoas que vão te tratar bem, vai reconhecer, mas comumente já a gente manda um parecer do que é, quem é essa pessoa, né? Mas muitas vezes eles confundem. Hotéis também, eu trabalhei pela Fundação Ford, né? Que é meu mestrado, foi patrocinado pela Fundação Ford dos Estados Unidos. Então, eles patrocinavam a gente ir para hotéis, e hotéis sempre de hotéis 5 estrelas. Lá toma artista, tal, muitos empresários. Aí o rapaz vai buscar a mala, vai comigo no elevador. Ele fala, quem é você? Por que você está aqui? Você entendeu? Sempre tem aquela curiosidade, assim, quem é você? Porque, literalmente, ele fez essa pergunta. Estava com as minhas malas, me levando para o quarto, no elevador, ele pergunta, quem é você? Por que você está aqui? Tipo assim, por que você, mulher negra, está hospedada aqui? Como que você chegou até aqui? Tipo, entendeu? Assim? Então, assim, não vai falar assim, não, pergunta, por que você está aqui? É você. Por quê? Então fica assim, sempre escamoteado, e a gente vê isso, né? Racismo assim, falar, é porque você é preta, a gente vai te discriminar. Não, isso aí eu tive muito, mas muito pouco, mas senti sim. Se eu falar que não senti sim, pelos olhares, o jeito e essas perguntas, por que você? Aí eu falei, não, porque eu sou pesquisadora da Fundação Ford. Aqui essa porra. Aí quer perguntar, puxar a conversa, e sempre no sentido assim, por que que eu tenho que explicar porque eu estou aqui? É verdade. Por que que tem que explicar? Você, negro, tem que explicar o quê? Eu não tenho que explicar. Simplesmente eu estou. Eu lutei, eu galguei, a gente trabalha muito, né? Para se pessoas brancas têm um nível de trabalho que ela tem que exercer, pessoas negras que têm o esclarecimento, ser negra tem que ir um passo à frente, tem que trabalhar um pouco mais, e eu sabia disso. Então, na Fundação Ford, né, que já tinha um programa específico para pessoas negras no Brasil, né, dos Estados Unidos, para poder ser bolsista. Então, assim, eu sabia, aí eu ia disputar somente com pessoas negras, mas eu tinha que ir era 1.200 pessoas, 46 bolsas. Então, eu sabia que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que virar à noite. E muitas vezes tem um sistema excludente, mas nós já sabemos desse sistema que exclui. Você tem que ir um pouco mais. E às vezes fala assim, será que um pouco mais dá? Não, faça tudo que você puder e mais um pouco.
Exatamente, a gente vê que, igual você falou, que no Brasil o racismo é bem velado, né? A gente vê isso que nem sempre vai ser algo diretamente. Então a pessoa não vai virar pra você e falar, nossa, você é preto? Não vai ser assim que a pessoa vai falar. É igual você falou, no tom de voz, no jeito que olha, nas entrelinhas, nas perguntas que faz. E a gente vê que, principalmente em lugares de autoridade, em figuras de autoridade, as pessoas não conseguem ver uma pessoa preta e, além, uma mulher preta. Então, figuras de autoridade, pessoas com cargo de poder, ser uma mulher negra é muito difícil essa visão na nossa cabeça. E a gente, principalmente, igual você estava falando, na minha escola, quando vamos falar sobre a África, a gente fala sobre um país pobre, cheio de dificuldade, cheio de pobreza, nossa, menino preto passando fome. E a gente esquece de ver a cultura, a gente esquece de trabalhar sobre as civilizações desenvolvidas, como o Egito, e a gente foca tanto na escravização e na colonização da África, e os professores e a estrutura da escola e a estrutura da educação no Brasil, ela trabalha tanto essa parte da colonização e da escravização que esquece de tratar o que veio antes. A cultura, a vida que existia antes de tudo acontecer. E, continuando, né, nas outras perguntas que você falou, é uma coisa que a gente vem tratando aqui no Talk Pretas e que a gente trata há muito tempo, desde o primeiro programa, e é uma coisa recorrente, que pessoas pretas têm que trabalhar muito mais, têm que se dedicar muito mais e têm que explicar o porquê estão no lugar que estão, muito mais do que pessoas brancas. Então, só que agora, isso acontece, só que precisa, por isso que a Lei 10.639 e a 11.645 vem para colocar políticas públicas, né? A gente vai explicar, sim, para algumas pessoas, igual esse entregador, uma pessoa assim, mas nós temos uma legislação, que é a nossa luta, a Lei 10.639, para formar os professores, que em sua maioria são professores que não tiveram a formação. Então, a Lei 10.639, ela vem colocar isso, história da África, cultura afro-brasileira, essa ressignificação, tanto nessa cartilha como no livro de História da África, nós já vamos colocar o Egito integrado ao continente africano, toda a cultura, tecnologia. Hoje, eu não trouxe a imagem para você, mas, por exemplo, dentro de grupos primitivos mesmo, com computador, com a internet. Então você pega grandes cidades, grandes metrópoles, que hoje a gente tem a África, que a gente fala, esse é tribal, essa... Não, mas assim, a gente ter essa visão, precisa se mostrar esse jovem lá no continente africano que tem as mesmas lutas, que está integrado aos novos sistemas, às novas tecnologias, às IAs, né? Essa última tecnologia está no continente africano. Então, assim, nós integrarmos, falta isso, a gente mostrar essa outra África. Temos fome? Temos. Tem fome no continente africano? Continua tendo? Desigualdade, criança subnutrida, precisando sim de sistemas escolares, mas também temos tecnologia, tem abundância, tem prosperidade. Então, mostrar essa diversidade, falta mostrar essa diversidade, mostrar as grandes cidades, isso também desde da África antiga, medieval, contemporânea. Agora, na atualidade, como é que esses africanos estão estudando agora com as novas tecnologias? Então, nós precisamos mostrar, porque ver outros paradigmas. É isso que desde criança eu queria ver, né? Então, toda a minha dissertação de mestrado em cima de história da África e cultura afro-brasileira é para ressignificar. E nós, quando alguém pergunta, ok, vamos responder até ali.
mas nós temos legislação, nós estamos integrados, são pessoas, e hoje, nas novelas, na própria televisão, você com o programa Tal que Pretas, né? Olha que avanço. Então, assim, inclusive eu saí um pouco dessa história para poder ver um outro lado desse desenvolvimento humano, estudar a neurociência, como que a gente empodera através da fisiologia, né? Como que a gente pode mudar os nossos estados mentais, né? Até mesmo para estudar, otimizar, potencializar os nossos estudos. Então, assim, tem um lado ruim? Tudo, nós temos sombras e luz. Mas nós temos que saber quais são os avanços da comunidade negra. Senão, era o que ia fazer. Será que esse negro foi sempre chicoteado? Sim, foi chicoteado. Mas ele também pegou o chicote, tomou o chicote e quebrou ele e foi à luta. Você entendeu? Então, temos os dois lados. Nós, mulheres negras, homens negros, a população, nós não temos que dizer, o Elon Musk está fazendo foguete, nós vamos fazer foguete também. Entendeu? Quais são os negros que estão lá fazendo foguete? Quais são os negros cientistas? Que são médicos. O papo tá bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre esse assunto de novo.